Tutorial de utilização do desfibrilador externo automático Easys. O Easys é um DEA, desfibrilador externo automático. Um aparelho capaz de avaliar, por meio de eletrocardiograma, o estado de um paciente em parada cardiorrespiratória, considerar as variáveis clínicas e aplicar, automaticamente, a terapia de choque mais indicada. O Easys deve ser utilizado em atendimento de emergência, como um dispositivo ressuscitador nos casos em que a vítima estiver inconsciente, sem respiração. Caso você seja um profissional de saúde treinado, poderá eventualmente verificar o pulso do paciente e decidir, baseado em sua experiência, se utiliza o Easys ou outra técnica de atendimento. Mais simples de operar. Basta acionar o único botão frontal e seguir a orientação por voz e por indicadores visuais na tela LCD. Analisando o ritmo cardíaco. Inteligência artificial. Diagnóstico acurado das condições do paciente, indicando ou não a aplicação do choque e impedindo o uso acidental. Choque bifásico. Maior eficiência na terapia de choque. Autodiagnóstico de funções e bateria. Conexão com PC para visualização dos eventos gravados na memória interna. As baterias do Easys são recarregáveis. Antes do primeiro uso, o equipamento deverá receber uma carga completa de bateria por no mínimo 8 horas. Para carregar a bateria, conecte o carregador ao conector lateral do aparelho e depois à rede elétrica. Atenção! A operação do equipamento é bloqueada enquanto ele estiver conectado à rede elétrica. Verifique sempre o indicador de estado operacional. O ícone verde indica que o Easys está pronto para uso. Indicador vermelho indica que o equipamento apresenta algum problema operacional ou não tem carga suficiente para operar. Antes de iniciar a operação, chame o serviço de emergência. Se alguém estiver com você, peça que a pessoa faça ligação em seu lugar para poder iniciar o atendimento imediatamente. Se as pás ainda não estiverem conectadas ao Easys, realize a ligação inserindo o conector no plug presente na lateral do aparelho. Verifique se o paciente está inconsciente. Chame-o em voz alta, bem próximo do rosto e veja se há reação. Verifique se o paciente respira. Aproxime seu ouvido da boca e nariz do paciente e tente verificar se há respiração. Ao mesmo tempo, observe se há movimento de subida e descida no peito. Se o paciente está inconsciente e não respira, use o desfibrilador. Retire as pás da embalagem e o filme que protege o adesivo. Não aplique as pás sobre a roupa. Exponha o tórax do paciente o mais rápido possível, mesmo que isso signifique rasgar a roupa. Aplique as pás no paciente conforme demonstrado, mantendo a parte adesiva firmemente em contato com a pele. Este posicionamento permite que a corrente elétrica circule de uma pá a outra, de forma a abranger toda a caixa torácica. Atenção! A presença de muitos pelos na região de contato pode atrapalhar a leitura.
Neste caso, realize a raspagem. Pressione o botão Início. O Isis entrará em modo de análise do ritmo cardíaco e iniciará os comandos vocais. Não toque no paciente. Não mova ou toque no paciente. Se fizer isso, estará interferindo no processo de análise. Siga as instruções visuais e sonoras. Se for detectada a necessidade de choque, o símbolo de choque piscará e o aparelho solicitará ao usuário que aperte novamente o botão Início. Pressione o botão Início, tendo cuidado de não tocar no paciente ou em superfícies condutivas em contato com ele, sob risco de receber uma potente descarga elétrica. O choque será aplicado. Após o choque, não retire as pás do paciente. O Isis continuará o monitoramento. Inicie a técnica de RCP, ressuscitação cardiopulmonar. O Isis emite bips sonoros que ajudam a estabelecer a frequência correta das compressões do RCP. Para mais informações sobre a técnica de RCP, consulte o manual do usuário. O ciclo de massagem e ventilação deverá ser realizado por 2 minutos. Continue seguindo as instruções do Isis até que o paciente comece a se movimentar ou o serviço de emergência chegue. Se as leituras clínicas indicarem que a desfibrilação não é recomendada, o Isis anunciará choque não indicado. Verifique se ocorreu movimentação involuntária do paciente durante o período de análise. Se for o caso, reinicie o processo. Do contrário, inicie o procedimento de RCP, ressuscitação cardiopulmonar. O Isis pode ser utilizado em crianças a partir de 1 ano de idade. Em pacientes desta idade, até os 8 anos, algumas precauções devem ser tomadas. Utilize pás infantis. Elas podem ser adquiridas no seu distribuidor Instramed. Se as pás não puderem ser posicionadas com uma distância mínima de 4 centímetros entre si, posicione-as uma no peito e outra nas costas da criança. O mesmo se aplica para pacientes com menos de 25 kg de peso. O Isis pode ser conectado a um PC, possibilitando ao usuário acesso a novas funções, como visualizar, salvar em mídia externa ou imprimir a lista dos últimos 100 eventos. Visualizar, salvar em mídia externa e imprimir a atividade do ECG das últimas 2 horas. Consulte o manual do usuário para informações detalhadas.